Estamos de volta com a nossa transmissão. Houve uma interrupção inexplicável do programa e essa é a terceira vez que acontece esse problema. Não quero aqui teorizar, não quero aqui atribuir a este ou aquele, mas tem sido coincidência, não é? Eu peço a Camila e a todos os colegas, inclusive o Leonardo Atushi do 247, ao pessoal das outras páginas aí, aos grupos, ao Rômulus que volte. Eu peço que todos compartilhem. Rômulus já está de volta. Ô Rômulus, não vamos aqui perder tempo discutindo o que poderia ter sido feito para que essa transmissão caísse abruptamente. O vídeo anterior já está salvo, já está publicado, com um depoimento fantástico e as estreias de Carlos Krebs e João Vicente Goulart. Agora a gente vai fazer desse momento aqui 21 minutos, nós temos, para falar sobre um áudio que foi publicado na página duploexpresso.com aqui do programa, compartilhado em diversas páginas, onde uma fonte de dentro da Odebrecht denuncia o conluio entre Polícia Federal, a direção da Odebrecht, a Lava Jato, as mentiras que foram publicadas, mas, sobretudo, as verdades que foram omitidas. E o risco de todas as provas que possam realmente incriminar os verdadeiros corruptos, sobretudo do PSDB, essas provas serem apagadas com uma aparência técnica de upgrade, mudança de servidor e etc., quando na verdade o que eles querem é apagar dados comprometedores. Rômulus, vamos ser objetivos porque a briga é de verdade, não podemos aqui ficar imaginando, tem que ser objetivo mesmo, os caras vão cortar, tá? Concluindo só o que eu estava falando, Wellington, porque isso é importante. Então, uma parte das pessoas queriam que a gente expusesse a fonte. Não podemos expor porque queremos preservar, a pessoa está no Brasil, nós queremos proteger ao máximo. Aí muitas pessoas indagaram, mas qualquer pessoa que trabalhasse com ele vai identificar pelas informações. Aí esse é o outro lado, assim, então vocês não deviam ter publicado o vídeo, só uma transcrição do que ele falou. A transcrição com as informações do que ele falou também seria identificado da mesma forma. Então, de qualquer forma, o fato dele ter dado a entrevista para a gente, gravada, a gente tem, e está com várias pessoas espalhadas, é uma proteção a ele e a sua família. A gente fez questão de fazer isso. Foi por isso que ele nos procurou, nós que estamos fora do Brasil. E aí, Wellington, eu quero alertar para um risco que pode acontecer também, que é a cooptação. Pode acontecer com ele o que aconteceu lá com aquela ex-amante do Fernando Henrique. Você lembra? Ela fez denúncias sobre o Fernando Henrique para o Diário do Centro do Mundo, verdadeiras. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela falou era verdade. Aí, quando ela foi havia uma investigação à Polícia Federal. Tempos depois, em função do que ela havia declarado na entrevista, ela foi lá e negou tudo. Aí todo mundo falando, é barriga. Não, não foi barriga do DCM. Isso ela operou o DCM. Na linguagem de mercado se diz isso. Ela usou o DCM para aumentar a alavancagem dela, o poder de barganha, para poder conseguir uma grana do Fernando Henrique. Então, a mesma coisa. Se agora, graças a isso, amanhã, essa fonte vier, eu nem identifiquei a fonte, mas se aparecer dizendo que deu uma pegadinha na gente, a gente tem conversas longas, tudo muito certo, tudo muito técnico, registrado. Nós fomos em cima dela, investigamos independentemente, né, Wellington, o vínculo dela com a Odebrecht, onde ela estava, não foi só os documentos que ele enviou da afiliação com a Odebrecht. Então, assim, a gente está muito seguro, por isso que demorou, inclusive, todo o trabalho de checagem. Nós tivemos, inclusive, uma pessoa no Brasil teve encontro presencial com a fonte lá, então a gente está muito seguro do que a gente está falando. Então, agora, passando ao conteúdo. Primeira coisa que já começa lá nos pontos que a gente ressaltou. Diga. Olha, antes de você entrar para falar sobre o conteúdo, eu vou falar aqui uma coisa. Eu acho que você deu aí uma prova de humildade muito grande, mas eu acho que você não precisa se preocupar com esse tipo de explicação. Sabe por quê? Porque nós somos voluntários e temos compromisso aqui com a verdade. Dedicamos parte das nossas vidas para uma luta. E o nosso maior inimigo hoje, lamentavelmente, não é esse visível que está aí. É esse que diz que está do nosso lado e fica aí plantando dificuldades, obstáculos e críticas duras contra algo sério que temos procurado fazer. Se ao invés de criticar, você procurar ajudar o nosso trabalho,
você vai contribuir muito mais. A Globo disse que iria investigar a participação da Globo na máfia da FIFA. E você ficou caladinho, não é? Você não fez um escândalo, não bateu panela, não fez nada disso. Agora, nós temos uma fonte, estamos preservando a vida dela. Fizemos distorção do áudio para evitar que seja identificada. Né? Checamos todas as informações para que não fôssemos irresponsáveis. Publicamos com a certeza de que aquela pessoa existe, que aquilo que ela falou é plausível, e você ainda vem questionar isso ou aquilo. Plantar batata. Agora vá, Rômulo, falar o que é sério. Exatamente. A gente se cercou de todos os cuidados pela importância da revelação. Então, a primeira bomba, Wellington, é o relato testemunhal de alguém que estava lá e que conhece, todo mundo estava envolvido, da fraude que foram as batidas, a primeira e a segunda, da Polícia Federal no prédio da Odebrecht. Ele revela que logo que a Polícia Federal chegou, o TI, o Departamento de Tecnologia da Informação, o pessoal da informática da Odebrecht, derrubou o servidor. E aí manipulou para mandar o acesso de forma remota para um servidor super desatualizado e incompleto na África, em Moçambique, que só tinha parte. Então, a Polícia Federal, quando chegou, eles direcionaram o acesso da Polícia Federal para ver só uma parte. Então, ali já foi a farsa. Só que aí é esquisito. Aí você fala, então a Polícia Federal foi enganada. Mas aí chega o delegado da Polícia Federal, que estava chefiando aquela batida, vira para o diretor de informática do Odebrecht e fala assim, olha só, diretor do Odebrecht, eu estou colocando um aparelho aqui que a partir de agora eu consigo monitorar tudo que vocês falam aqui. Qualquer celular de qualquer empregado, nós estamos monitorando em tempo real e gravando tudo. Algum investigador fala para a pessoa que está grampeando ela? O que aconteceu? Ato contínuo, o diretor do Odebrecht mandou mensagem para todo mundo, primeiro, para os funcionários não subirem, quem estava fora do prédio não entrar, para não ser monitorado, e para ninguém mais usar o próprio celular. Celular pessoal, não é da empresa, não. Celular pessoal. Mensagem, falou, grampearia WhatsApp, tudo com esse aparelho. Então, assim, é uma farsa. Aquilo foi combinado, porque a fonte, que é da informática, ela fala, qualquer analista de sistema, Wellington, sério, veria a manipulação que o pessoal do TI estava fazendo e continua fazendo. Quem pega documentos da base de dados fake do Odebrecht, até hoje não é a Polícia Federal. É uma pessoa que, inclusive, já depois lá em Curitiba, para o Sérgio Moro, o doutor Zanin, Cristiano Zanin, advogado do Lula, me falou que foi uma audiência ridícula, que estava tudo combinado, jogando tabelinha. O Moro, o Ministério Público e essa pessoa, e sentiu a tensão no ar, porque ele, se desandasse ali, ia ficar clara a face. Esse cidadão, eu posso estar enganado no nome, eu acho que é Paulo Soares, eu vou checar depois, mas eu acho que é esse o nome. Já depois lá, e ele, que até hoje é a pessoa que extrai. Então, a Polícia Federal não pega nada da Odebrecht, é alguém da Odebrecht que pega e entrega. Até hoje, a Odebrecht filtra. E a Polícia Federal e o Ministério Público fingem que não veem, porque estão combinados. Eles estão combinados. Eles cometem crimes juntos, Wellington. Do lado da Odebrecht tem perjúrio, tem a perda. Isso é consequência jurídica clara. No acordo de delação e no acordo de leniência, ele tinha a obrigação de dizer tudo o que sabia. Se ela não cumpre com essa obrigação, e não cumpriu, inclusive, Wellington, a gente tinha antecipado aqui já, no ano passado, dizendo que a Braskem, a fonte está nesse áudio aí, falou, por exemplo, para comprovar que a Braskem não entrou no esquema. A Braskem, que é uma subsidiária da Odebrecht, da área de petroquímica. E aí, ela não entrou no esquema, e isso comprova que várias partes da Odebrecht, a investigação foi parcial. Olha, você está rindo aí. Enfim, então, voltando. Desculpa também, gente, estou meio confuso porque eu dormi muito pouco. Mas, enfim, você quer falar, Wellington? Não, manda bala, manda bala. Vamos embora, então. Então, a consequência jurídica é a nulidade, porque a Odebrecht não cumpriu a obrigação. E aí nós tínhamos antecipado que a Braskem não tinha entrado, e aí, no final de dezembro, o Marcelo Odebrecht, quando sai da cadeia, é revelado que no dia que ele saiu, 19 de dezembro, ele deu um novo depoimento à Polícia Federal, isso saiu na Folha de São Paulo, dizendo justamente que a Braskem não tinha entrado. Então, assim, confirmando algo, isso saiu em janeiro na Folha de São Paulo, relatando uma coisa de dezembro, que a gente já tinha dado aqui muito antes, por causa do relato dessa fonte, que nós temos conversado com ela desde o meado de dezembro. Então, a consequência é a nulidade, e do lado da Lava Jato, Wellington, aí tem vários crimes. Você tem prevaricação, que é não investigar crimes. Você tem fraudes processuais em série, que eles estão em colusão com a Odebrecht para combinar. Você tem obstrução da justiça. Então, eles têm, como você falou na abertura, eles têm que ser todos afastados.
se não presos temporariamente, porque eles estão obstruindo a justiça. Você tem falsidade ideológica, você tem formação de quadrilha, porque eles se juntaram todos ali com o Moro, os procuradores, a Odebrecht. Enfim, são vários crimes que tem que... Em qualquer país sério, como você dizia, Wellington, eles seriam afastados para ontem. Para ontem. Vamos ver qual será a reação. E vamos ver também que eu peço aos nossos colegas da Blogosfera que, por favor, compartilhem esse material dessa vez. Vamos ajudar, porque a causa é importante. Nós temos o julgamento do presidente Lula, que em grande parte está baseado nessas acusações fake formuladas lá pelo pessoal de Curitiba. É importante a gente fazer isso repercutir e chegar ao maior número possível de pessoas. Rômulo, eu só queria lembrar que a Odebrecht foi usada durante muito tempo pela Lava Jato como instrumento de deturpação e de massacre de imagens e reputações. Então, esse áudio aí, ele mostra que o esquema era muito mais pesado e que a Lava Jato é parte do esquema da Odebrecht, de mentiras, produção falsas de provas, entre outras coisas, que o Tacla Duran, inclusive, falou, né? Que sumiu, né? O Tacla Duran que sumiu. Fala, Rômulo. Isso é importante. Então, aí a questão, esse grampo generalizado que eu falei, você lembra que eu comentei que o delegado chegou lá e disse que botou um aparelhinho lá que começou a grampear todo mundo no prédio, a pessoa com o celular pessoal lá dela estava sendo grampeada? Isso é ilegal. Isso é uma causa de nulidade, porque não existe uma decisão judicial dizendo, olha, grampeia indeterminadamente. Não, você tem que indicar os telefones discriminadamente, isso é mais uma causa de nulidade. E aí há a dúvida, Wellington, esse aparelho tão sofisticado, que grampeia em tempo real todos os aparelhos eletrônicos num prédio inteiro, indeterminadamente, de todo mundo que está na redondeza, ele é da Polícia Federal? Eu nunca tinha ouvido falar desse aparelho. Ele é do Ministério Público? Ou ele foi cedido de maneira oficiosa, por baixo do pano, por órgãos de inteligência norte-americanos? É uma dúvida. A gente quer saber que aparelho é esse que a Polícia Federal instalou nesse dia lá no Odebrecht. Fala. Esses aparelhos foram adquiridos já há alguns anos e eu tenho fontes na Polícia Federal. Inclusive, eu vi, quando eu estive no Brasil, eu entrei em algumas viaturas, vamos chamar assim, que estão equipadas. Então, são equipamentos que estão em várias superintendências da Polícia Federal no Brasil. Então, essa é a resposta, já tenho para lhe dar aqui. Ótima informação, mas aí resta a questão. Não existe autorização judicial indeterminada para grampo. Então, isso aí tem que ver como é que foi isso, que é mais uma causa de nulidade. E de acordo com a teoria dos frutos de árvore envenenadas, se você tem uma prova que é nula, que é viciada, isso prejudica e anula todo o desdobramento que vem a partir dali. Então, foram diversas causas de nulidade nesse dia da diligência na Odebrecht. Aí a questão é a gigantesca, eu vou voltar ao ponto da gigantesca ocultação de provas da dobradinha da Odebrecht com a Lava Jato. Essa fonte no TI, ela tinha pleno acesso ao sistema de que tanto se fala no Brasil, né, desde que começou a investigação do tal do MyWebDay, do Drauzio, que é de trocas de mensagens, e ela fala, olha, vendo os anexos das delações, do acordo de leniência, e olhando também o que saiu na imprensa, isso não é nem um terço do que tinha lá. Ele confirma algo que o Tacla Duran disse, Wellington. Você dizia muito bem. O Tacla Duran falou, olha, eu posso comprovar que nesse acordo de delação estão escondendo contas. Tinha conta dos marqueteiros, 2 contas aqui lá do João Santana e da Mônica Moura que não entraram. Tinha uma conta minha que eles não entraram porque eles queriam pegar o dinheiro de lá. O pessoal do Odebrecht queria embolsar. Tem conta de... Aí isso já saiu no Panama Papers, que é independente. 2 diretores da Odebrecht, contas ocultas. Então, o Tacla Duran, a gente tinha falado isso de uma dimensão individual, e essa pessoa do TI dá uma dimensão mais global no agregado. Ele fala, olha, isso aí que foi divulgado não é nem um terço. E isso foi corroborado, a Folha de São Paulo, Wellington, depois que a gente começou a dar essa pauta no ano passado, ela vem correndo para tentar ter um álibi e dizer que disse. Então, de tempos em tempos, ela publica umas matérias meio João sem braço, sempre publicando em dias de pouco movimento, para não prejudicar muito a Lava Jato. Mas ela já publicou uma matéria, inclusive, dias atrás, dizendo que havia lacunas, então, confirmando o que a gente disse, lacunas nas informações passadas pelo Odebrecht, e depois dizendo que tinha 600 pessoas, né, abreviaturas, códigos, né, que eles dão nome, dizer que o Serra é careca, que o Alckmin é santo, disse que tinha 600 desses
que a Odebrecht nunca identificou, nunca disse quem era. Então eles vêm correndo, e a gente já vinha dizendo isso aqui antes. Então ele fala, olha, não foi nem um terço. Isso aí está com certeza direcionado, isso ele fala, isso é importantíssimo, direcionado para pegar apenas PT e PMDB, e aí, na confusão, eles misturam o que é caixa 2 eleitoral com corrupção, para fazer uma confusão, fingir que é uma coisa só, e estão preservando, você muito bem falou, Wellington, o PSDB. Ele fala especificamente do Alckmin e do Aécio. Ele fala que o Aécio realmente estava em todas, é o mais fominha. Mas aí, ele fala aí que, além do PSDB, certamente tem as outras autoridades que até hoje não apareceram, do Judiciário e do Ministério Público. Nós publicamos, Wellington, na virada do ano, um artigo mostrando que o Luiz Edson Fachin, o relator no STF, que é refém da Lava Jato, por coisas que ele aprontou lá no Paraná, ele é refém, ele está há um ano sentado em delação do Odebrecht contra membros do Judiciário. Então, com certeza, nesses 2/3, mais de 2/3 ocultos, tem aí autoridades do Judiciário e autoridades de outros países, em que a Odebrecht não quer se queimar. Então, ela quer continuar atuando, ela não quer que comece o escarcéu que foi feito no Brasil, tentando evitar que se espalhe para lugares para onde ainda não se espalhou. E aí, o penúltimo item é a questão do Tacla Duran. A gente falei aqui, ele é completamente corroborado. Então, depois desse episódio, há uma verificação, uma confirmação independente do relato do Tacla Duran sobre a sua própria atividade. A Lava Jato, para tentar descredibilizar o Tacla Duran, ficava falando que ele era foragido. Ele não é, ele está na Espanha, ele reside regularmente e responde à situação, inclusive enviada pela justiça brasileira. Mas, nesse caso, eles, além disso, dizem ainda que o Tacla Duran é doleiro. E aí a fonte confirma, não é doleiro coisa nenhuma. Ele era um advogado que fazia a estruturação para planejamento tributário, planejamento fiscal, com essas constituições de sociedade. Então, ele corrobora, então, dá crédito a todas as denúncias que o Tacla Duran fez, por consequência, com relação à corrupção lá em Curitiba. O esquema lá do Zucoloto, dos 5 milhões de dólares por fora. Então, é uma pessoa corroborando o depoimento do Tacla Duran, que, como o Wellington falou, de uma maneira esquisita, sumiu. Olhem lá o Twitter. O último tweet do Tacla Duran foi de 10 de janeiro. Não sei o que aconteceu com ele. Estamos tentando entrar em contato, mas ele está realmente desaparecido, incomunicável até o momento. Né? Se eu tiver alguma novidade, com certeza falarei aqui. Diga, Wellington. Não se surpreenda se ele também aparecer negando tudo que falou até aqui, viu? Não se surpreenda com isso, tá? Trabalhei numa guerra e sei como é que as coisas acontecem. Vá lá, Rômulo. Até não culparia ele, não faria juízo moral, Wellington. Porque, não. Imagina, não é juízo moral, estou falando da pressão. Não, eu sei, eu só estou comentando a mais, eu concordo com você, isso é bastante possível, e não faço. Ele sabe a circunstância dele, o sacrifício que a família está sendo imposta, então, enfim, cada um sabe, né, o que é melhor para si. Aí, como eu falei, a bomba H é a nulidade dos acordos de leniência e de delação da Odebrecht. E aí, é a circunstância mais grave, Wellington. Quem homologou o pacotão dos 77 delações foi a presidente do Poder Judiciário, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, de uma maneira totalmente leviana, num recesso. Ela não era relatora do caso. O ministro Teori Zavascki vinha de falecer, em circunstâncias até hoje não explicadas, por pressão da Globo. Ela homologou aquilo que está cheio de furos. E agora, não só a gente está dizendo, Tacla Duran dizia, a fonte diz, e até a Folha de São Paulo, para fazer um álibi lá, um head, já vem falando também. E aí, por fim, a bomba de nêutron, que você já antecipou, e essa pode ser verificada independentemente, inclusive nós verificamos com o Dr. Cristiano Zanin, advogado do Lula, que é a migração dos servidores da Odebrecht. Eles inventaram uma história, Wellington, João Sem Braço, dizendo que são obrigados a mudar da Oracle, que é uma empresa americana, para a SAP, que é uma empresa alemã, porque as obrigações dele de compliance, que é as regras, né, de boas práticas, depois que você pega em corrupção, você tem, né, que colocar uma série de procedimentos internos para pautar a sua ação. Eles falam, olha, como antigamente a gente usava a Oracle e a gente era muito corrupto, pagava propina toda hora, a gente tem que mudar para um novo para não poder mais pagar propina. Esse artigo aqui eu fiz em cooperação a 4 mãos com um executivo
com experiência internacional e que usa o sistema Oracle. Então ele foi me falando, falou, isso é mentira, o sistema não faz juízo de valor, a pessoa pode usar para o bem ou pode usar para o mal, para corrupção, tudo. Então não é mudar do SAP para Oracle que vai impedir. E aí ele falou, aí a fonte da informática fala, a verdadeira função disso é, com essa migração, destruir de forma definitiva. Atenção, daqui a 4 meses, em junho, vai estar concluída a migração. De forma definitiva, todas as provas de corrupção da Lava Jato que foram escondidas, corrupção da Odebrecht, que foram escondidas até aqui, e da mesma forma, por consequência, a prova de que a investigação é combinada, porque tudo que está oculto comprova a prevaricação, os crimes cometidos pela Lava Jato em acordo com a Odebrecht, Wellington. Então, a conclusão, para fechar, a Odebrecht, a fonte revela que a investigação viu só 1/3 das contas, corrobora o que disse o Tacla Duran, dando mais força às acusações dele de corrupção em Curitiba. E, como eu disse, só para fechar, o relato da fonte, tudo que ela disse aqui, que eu falei até agora, pode ser verificado de forma independente, agora, lá no prédio da Odebrecht. Se tivesse justiça forem lá, tudo isso poderia ser verificado. Então, não há que se questionar a credibilidade da fonte, sua identidade. Basta uma investigação ir lá no Odebrecht ou nos outros países, porque o maior servidor, o mais completo, está no Panamá. Esse da Suíça que eles estão usando, Wellington, completamente defasado também. Então, é nisso que a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás da corroboração, da confirmação independente de tudo o que essa fonte disse. Mas vocês ouvindo o áudio, ouçam, vejam, o artigo está muito completo, detalhado. Convido mais uma vez, está na descrição aqui do vídeo, para vocês irem ver, que o artigo detalha isso e o depoimento da fonte, que é a primeira parte apenas. A primeira parte está muito completa. Haverá ao menos uma segunda parte, Wellington. É isso aí, Rômulo. Parabéns pelo trabalho, parabéns também a Camila pelo trabalho. E eu sou grato a você que está acompanhando o programa. A segunda parte, o programa foi interrompido, mas amanhã, às 6 da manhã, nós voltaremos com mais um Duplo Expresso. O Brasil 247 começa agora com o Leonardo Atush, o programa também de notícias. O cocô do dia para você é quem, Rômulo? Sérgio Moro, a casa caiu, Wellington, finalmente. Pois é, Sérgio Moro. Sérgio Moro. Nem vou descer 2 vezes hoje, porque estamos já com o tempo estourado aí para entregar o programa ao Leonardo Atush, tá bom? Então, o áudio está aí na página, está divulgado em várias páginas, certo? Fizemos uma distorção da voz, obviamente, para não identificar a fonte. Não iríamos botar a cara do cidadão lá, também, para não, como se diz, facilitar a vida dos perseguidores, não é? Mas, num país sério, o que foi publicado já seria suficiente para um amplo debate, pelo menos, tá bom? O que eu fazia no banheiro? Feliz. Sérgio Moro e a farsa da Lava Jato aqui, ó. Cocô do dia. E de tanto chegar aqui como cocô do dia, desceu de vez agora, tá? Um abraço, Rômulo, obrigado por hoje. Um abraço a você, obrigado também pela companhia. Continuem compartilhando, curtindo as páginas e fortalecendo essa corrente. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta. Semana decisiva. Quarta-feira tem o julgamento da justiça brasileira. Vamos saber se a justiça é justa ou se é um comitê do PSDB. Um grande abraço e até amanhã.